Hoje eu vou contar para vocês como foi que eu consegui comprar a nossa casa no Brasil e como eu consegui pagar também, né? Quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu passei 3 anos sem poder trabalhar. Isso porque a gente só pode trabalhar quando a gente recebe a autorização para trabalho, né? Se a gente não esperar, né, e for trabalhar assim mesmo, a gente corre o risco até de ser processado, né, de ter um policial aqui atrás da porta. Durante esse período que eu fiquei sem trabalhar, não foi muito bom, né? Porque 3 anos sem trabalhar, que é exatamente o período em que você precisa para você ajeitar seus documentos, organizar tudo, né? Fazer os seus cursos e receber também a autorização. Tem que esperar, né? Não tem outro jeito. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei fazendo limpezas, né? Eu limpava escritórios, eu limpava tudo que tinha na frente, né? Escadas, tinha umas escadas enormes, gente, que passava 2 horas para limpar, subindo e descendo. Desde que eu comecei a trabalhar, mesmo fazendo trabalho pesado, né? Trabalho de limpeza e tudo, eu comecei também a economizar. Então, isso por quê? Porque o meu marido trabalha, graças a Deus ele é muito bom para mim, graças a Deus é muito abençoado. Então, as contas da casa, meu marido sempre fez questão de pagar sozinho, embora eu queira ajudar, faz questão sempre de pagar sozinho, ou seja, o meu dinheiro geralmente é só para mim, né? Então, eu comecei a economizar e foi daí que eu fui começando a arrumar outros tipos de trabalho, né? E pagando melhor, recebendo melhor e também economizando. Então, gente, assim, tudo meu eu só compro de promoção. Como eu consegui economizar dinheiro? Mesmo sendo pouco, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu não ganhava muito, né? Mini job a gente ganha, hoje em dia, são 500 e poucos euros. Eu acredito que esteja assim, mas na época era 400 e pouco. E mesmo assim eu consegui economizar. Mas como eu consegui economizar? Isso porque eu sempre fui uma pessoa muito simples, né? Nunca fui muito de gastar com muita coisa, nunca gostei de comprar coisa cara, nunca gostei de fazer dívida, porque o mais importante de tudo, gente, é não ter dívida na vida da gente. Então, como a gente não paga aluguel, aqui já é uma grande vantagem, porque aluguel aqui é muito caro, né? Em todo lugar do mundo, como aí no Brasil também. Aluguel é aluguel, é um dinheiro que vai, que nunca mais você tem retorno, nunca mais ele volta para você. Quando a gente comprou o nosso apartamento, a gente resolveu, né, que meu marido já tinha economizado, né, o suficiente, a gente resolveu pagar tudo para não ficar com dívida, porque a gente não gosta de dívida, de jeito nenhum. Dívida só leva a gente para trás. A gente dá um passo para frente, dá dois para trás, porque quando a gente tem muita dívida, a gente não consegue ter tranquilidade, a gente não consegue ter sossego. Então, o melhor que a gente faz primeiro é pagar alguma coisa que a gente tenha pendente. Qualquer coisa que você deva, procure pagar imediatamente. E eu comecei a economizar como? Primeiro, meu cabelo eu corto em casa, eu pinto em casa. O cabelo do meu marido eu corto em casa. Ele cortava no salão todo mês. Todo mês que ele ia cortar, na época, ele pagava 15 euros, depois subiu para 18, depois subiu para 20 euros. Uma vez por mês. E o meu cabelo, que não é pouco, olha, meu cabelo é muito, muito cabelo mesmo. Olha só, dá pra você ver aí. Cada corte do meu cabelo seria, pra deixar o meu cabelo pronto, do jeito que ele tá aqui, seria em torno de 70, 75 euros na época. Hoje em dia é 100, 100 e poucos euros. Então, para fazer isso todos os meses. As unhas também eu sempre gostei de arrumar em casa, porque vai no salão aqui, hoje em dia custa 50 euros. Pelo menos aqui na minha região, é 50 euros para fazer uma unha, botar uma unha postiça, como, né, como todo mundo aqui faz, praticamente, e tudo, e eu não gosto. São nessas pequenas coisas que a gente começa a ver a economia que a gente faz. E aí eu comecei a dar a ideia pro meu marido da gente comprar apenas o que está na promoção. E ele achava que não era possível. E eu comecei a conversar com ele, a gente começou a experimentar e tudo, gente, é possível. Então a gente compra tudo, apenas o que estiver na promoção. Quando está na promoção de carne moída, a gente compra carne moída e congela. Quando está na promoção de frango, né, que tá um preço muito barato, a gente compra e congela. E assim vai. A gente começou a comprar tudo apenas das promoções. E aí a gente começou realmente a economizar. E eu economizando, deixando meu dinheiro sempre lá guardadinho. Para comprar essa casa, na verdade, gente, essa casa é minha, já era minha, nossa, minha e da minha filha. Porque na época ela funcionava a escolinha, funcionou
bastante tempo, né, nessa casa. E a casa é da minha filha. Nossa, né? E quando eu vim pra cá, ela ficou na casa, se tornou muito grande pra ela sozinha, né, cuidar. E ela já estava reclamando muito, que era muita coisa para fazer, ela tinha que estudar, porque ela sempre estudou para concurso público, sempre estudou para universidade, para cursinho, essas coisas, ela sempre foi muito estudiosa e ela se queixava muito de que a casa era muito grande. Mas ela sempre trabalhou fora, sempre fazia os cursinhos dela e sempre estudava. Minha filha nunca ficou sem trabalho. Desde 15 anos de idade que ela sempre trabalhou fora. E agora, é lógico, ela passou em concurso, né, graças a Deus, terminou, está formada também em pedagogia, graças a Deus, e tem também o seu trabalho fixo, né? Passou em concurso, está concursada, graças a Deus, é professora, gente, professora, casada, eu fico muito tranquila com isso. E a casa começou a não dar conta, né? De vez em quando ela tinha uma diarista, né, que ia lá para ajudar ela e tudo, e mesmo assim a casa se tornou muito grande para ela e ela achou que era perigoso e tudo, e resolveu que queria vender. A casa é numa rua que mora praticamente toda a minha família, né? Eu tenho essa casa lá já há mais ou menos mais de 20 anos. E essa casa sempre morou no meu coração. Uma coisa que eu nunca quis me desfazer, até porque é bem pertinho da minha família, pertinho dos meus pais, e eu gosto muito lá do local também. Minha filha queria vender e se arrumou mesmo para vender e queria se desfazer da casa a todo custo e tudo mais. E aí eu fiz uma proposta para ela, né, de comprar a casa para ela, para que o dinheiro ela comprasse o apartamento dela, né? Então ela me vendeu a casa e a gente entrou em acordo pela metade do preço. Não foi barato, não, mas também não foi utópico, né? E aí o que que eu fiz? Eu tinha o dinheiro junto, porque eu já juntava há bastante tempo, com essas economias, né, de cortar meu cabelo, de fazer as minhas coisas, de comprar tudo na promoção, todas as coisas que eu ia comprar, roupas, sapatos, tudo, gente, coisas que tem na promoção, coisas que estão na liquidação. Eu deixo para comprar as coisas de verão no outono e deixo para comprar as coisas de inverno na primavera. E assim, a gente consegue muitos descontos, muitas promoções boas, que você fica assim de boca aberta. Então, eu sempre fui assim, né? E também a gente tem que ver o que a gente vai comprar, né? Aquela coisa da gente comprar por impulso, tem que ter muito cuidado, de você ver, já tá querendo comprar e tudo isso são coisas que a gente pode economizar. Então, luxo demais, coisas caras demais, coisas utópicas, sabe? Que são tudo coisas supérfluas mesmo, coisas que a gente nem, às vezes nem precisa. Às vezes a gente compra coisa que a gente nem usa, né? Fica lá no armário e você nem lembra que tem. Então eu sempre evitei muito essas coisas, sempre consegui guardar o meu dinheiro. Eu conversei com meu marido, né, não queria muito e tudo, mas como a gente sempre vai para o Brasil, eu achei bem adequado, porque a gente sempre ficava lá na casa com a minha filha. Mas a minha filha saindo e vendendo a casa, onde era que a gente ia ficar? Ou na casa de um familiar, ou no hotel, né? Na casa de um familiar, gente, é toda aquela coisa, você tá acostumado a ter a sua casa, a ter o seu espaço, a acordar a hora que você quer, a fazer o que você quer, sair e voltar a hora que você quer. Mas quando você está na casa de alguém, já é diferente, você já tem que acompanhar o ritmo, né, dos donos da casa e tudo. E aí eu achei sempre muito incômodo isso. E acabei conversando com meu marido, acabei convencendo ele, graças a Deus, que ele decidiu, a gente entrou em acordo, e aí eu fiz a proposta para minha filha. Eu fiz a proposta, não, ela me fez a proposta, no caso, né? Ela me fez a proposta, e aí a gente conseguiu comprar. Eu consegui comprar. Gente, eu comprei com o meu dinheiro, paguei com o meu dinheiro sozinha. Acreditem se quiser. Nessa época tava faltando 6 mil, faltava para completar o valor. E eu já tinha um bom dinheiro, gente, guardado, um bom dinheiro. Olha que muito tempo só juntando, guardando, economizando. E eu já tinha praticamente a quantia, mas faltava 6 mil euros. E aí o meu marido me emprestou, e eu disse pra ele queria me dar, e eu digo, não, você me empresta, porque na verdade o apartamento aqui ele comprou e pagou sozinho, né? E eu queria comprar a casa lá no Brasil com o meu dinheiro, eu queria fazer alguma coisa com o meu dinheiro pra me ver o que eu fiz, né? O que eu economizei, o que eu consegui fazer. E meu marido me emprestou esses 6 mil euros, e mais ou menos em 6 meses eu paguei a ele. E aí pronto, eu paguei a ele, a casa ficou quitada e tudo direitinho, passamos para o nome, para o meu nome, tudo, tá tudo certinho, tudo ajeitado. E aí precisou também fazer a reforma, isso aí eu vou te falar em outro vídeo,
porque senão vai ficar muito longo. A questão de documentação é sempre muito difícil no Brasil, né? Principalmente quando você não tem muito tempo, a gente só passa pouco tempo lá, e aí perdia todo o tempo, documentação e tudo, mas graças a Deus consegui legalizar, consegui organizar tudo, e aí a nossa casa tá comprada, tá quitada, tá tudo certinho, e não foi preciso vender para uma pessoa estranha. E eu fiquei muito feliz, isso foi uma graça muito grande assim também que Deus me deu, que eu agradeço de coração, e sou muito grata a Deus também por ter conseguido comprar a casa de volta, né, e não ter necessidade de vender para outra pessoa. E minha filha acabou que ela conheceu um bom rapaz, graças a Deus, um rapaz maravilhoso, que é meu genro hoje, casou com ele, foi morar no apartamento com ele, e é lógico que o dinheiro eles vão dar entrada em outro apartamento. Graças a Deus que deu tudo certo. E é assim, gente, muita fé em Deus, muito trabalho também. A gente não pode esperar que as coisas aconteçam, a gente também tem que fazer acontecer. A vida aqui não é fácil, eu trabalho sábado, domingo, feriado, dia santo, por exemplo, período de Páscoa agora, nesse período agora da Páscoa, eu vou trabalhar a Páscoa inteira. Então são coisas assim que a gente tem que ver, né? Você também abre mão de algumas coisas para ter outras. E nem tudo vem com facilidade, vem com muito trabalho, muita economia. E a primeira coisa que eu digo a você, se liberte de qualquer dívida, gente, que você tiver. Se liberte, porque eu não consigo, eu não ganho tanto, fica difícil pagar, como é que eu vou viver? Mas aí sempre tem um jeito e sempre tem uma maneira da gente economizar. Então se organiza aí, pague as suas dívidas em primeiro lugar. Porque depois que você pagar todas as suas dívidas, você vai ver que a sua vida dá um andamento, assim, dá um salto para frente que você nem imagina. Dívida só traz a gente só para trás. E vai que Deus livre, acontece alguma coisa com a gente vive hoje, a gente não sabe até quando a gente tá vivo. E aí deixar a dívida também para os familiares pagar, às vezes a família não pode pagar, fica uma dívida aí pendurada, e aí não é bom a gente partir e deixar a dívida, né? Deixar coisas para pagar. É bom a gente ter as coisas da gente tudo direitinho, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca mesmo. E a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, né, além de ter um Deus assim maravilhoso e confiar nele, é você se libertar de qualquer tipo de dívida que você tiver. Seja sempre honesto. Seja sempre fiel com as suas coisas. Porque não adianta você ter fé em Deus, não adianta você crer em Deus, não adianta você viver com a sua Bíblia aqui na mão ou o seu texto rezando 24 horas por dia se você não é uma pessoa honesta. Seja, acima de tudo, uma pessoa simples, uma pessoa honesta, pague as suas contas, não engane ninguém, não passe por cima de ninguém, não seja egoísta, não olhe para as coisas dos outros, não deseje nada de ninguém, nada. E Deus te abençoa, porque não tem como, gente, a gente dizer que tem fé em Deus, a gente viver em oração, a gente viver vigiando, fazendo jejum dia e noite, não adianta se a gente não tem um coração voltado para Deus e também tentando fazer as coisas direito. É lógico que a gente peca, é lógico que a gente cai muito, é lógico que a gente se vê em pecado, que a gente se vê fazendo alguma coisa que Deus não gosta e tudo. Isso é óbvio, errar é humano, mas a gente tem que estar consciente de que a gente tem que estar vigiando e procurando não fazer. A partir do momento que a gente faz uma coisa errada, a gente tem que se voltar, pedir perdão e tentar fazer as coisas corretas, porque Deus é amor, mas ele também é justiça e ele é muito correto, né? Não existe isso da gente estar aqui, achar que Deus não vê, Deus vê tudo, Deus não dorme. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então, se você procurar ser uma pessoa honesta e, acima de tudo, humilde, gente, humildade, olha, se você for uma pessoa honesta e humilde, você conquista o mundo. Você pode ir para qualquer lugar do mundo que você conquista a sua vida. Porque não tem como e não existe coisa pior do que egoísmo, desonestidade, e gente que passa por cima de qualquer pessoa para conseguir seus objetivos. De qualquer pessoa mesmo. Faz qualquer coisa para conseguir seus objetivos. Ou ficar também cobiçando, desejando as coisas dos outros. Isso é a pior coisa que tem, gente. A gente tem que
precisa olhar para dentro de nós mesmos, se policiar e olhar se a gente também está tentando, pelo menos tentando, viver corretamente diante de Deus. Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus vê, inclusive, uma formiga preta numa noite escura em uma árvore preta, negra. Então Deus vê e não tem como se esconder dos olhos de Deus. Porque até mesmo nas profundezas do mar, aonde ireis longe do meu olhar? Não tem como. Pode estar no abismo que tiver, pode tentar se esconder de Deus da maneira que quiser, mas não consegue porque Deus vê tudo. Então seja uma pessoa honesta, procure pagar suas contas em primeiro lugar, pague suas dívidas, pague suas coisas, seja honesto com as pessoas, procure ter bom coração, procure fazer as coisas de bom coração. Tudo que você for fazer, faça por amor. Se você não consegue fazer por amor, faça por amor a Deus. Lembra que tudo que você fizer por amor a Deus, você recebe em retribuição. E tudo aquilo que nós fazemos para o nosso próximo é voltado para nós. Não tem como. É metade, metade. Se você abençoar, você será abençoado. Não tem como, gente. Não tem como. Não existe outro caminho. O caminho é esse. E eu vou dizer para você, você não vai se arrepender. De forma alguma. Se você for uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa que pelo menos procure acertar, mesmo errando, cai, tropeça, mas peça perdão. Peça perdão principalmente a quem você magoou, principalmente a quem você ofendeu. E tenha sempre o coração aberto para perdoar também. Porque é muito importante tanto você perdoar como você pedir perdão. É tudo dividido, gente, não tem como. É metade, metade. Foi assim que eu consegui comprar a minha casa e graças a Deus eu sempre me mantive e procuro me manter uma pessoa honesta. Sempre procurei me manter uma pessoa humilde, humilde de coração. E sempre procurei buscar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. É lógico que a gente tem os tropeços, né, que eu tropeço, que eu sou uma pessoa terrível muitas vezes, né, a gente comete erros, mas a gente procura pelo menos acertar, a gente procura se arrepender e recomeçar. Sempre recomeçar, sempre recomeçar. E não esquecer de estar pedindo perdão, não esquecer de olhar para trás, olhar o que você fez, olhar como foi seu dia, em que você pode melhorar. Porque só assim, gente, Deus abençoa. Não só a minha vida, abençoa a sua também. Uma vida sem Deus não faz sentido, não tem futuro nenhum. Então, foi isso que eu ensinei sempre para minha filha. Hoje, graças a Deus, ela é uma pessoa super, uma pessoa muito, muito querida, uma pessoa que tem um coração muito bom, graças a Deus. E é uma pessoa que olha muito para as pessoas que precisam, é humilde, acima de tudo, ama a Deus acima de tudo. E tudo isso foi o espelho, foi o exemplo que eu sempre deixei na minha casa. Embora ela tenha sido criada não com o pai 24 horas por dia, ele vinha visitar só às vezes, mas ela teve esse espelho, ela tem esse espelho ainda até hoje, né, de olhar e ver e reconhecer os valores, né, os verdadeiros valores e o verdadeiro sentido que a vida tem pra gente. Foi assim que eu consegui comprar minha casa, sem dívidas, sem passar por cima de ninguém, com muito trabalho, com muito esforço, com muita economia também, trabalhando duro mesmo, sem ter final de semana livre, sem ter feriado livre, muitas vezes Natal e Ano Novo também. E foi assim que eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. Seja uma pessoa de Deus, busque a Deus em primeiro lugar, tá? Eu desejo a você tudo, tudo de bom. Que Deus abençoe. E para você que está chegando agora, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aí no canal, se ainda não foi inscrito. Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa aí nos comentários a sua mensagem, fico muito grata. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, poderosamente, tá? Que Deus cuide de você, que Deus proteja e abençoe a sua família. Não esqueça que Deus é maravilhoso, Ele cuida de todos nós, Ele está cuidando de você, Ele olha para você também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, a gente se vê por aqui.